Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à palestra. Antes de tudo, eu queria agradecer muito, né, à Casa Espírita Fraternidade Emmanuel pelo convite. A gente não vamos fazer aqui uma palestra, né? Vai ser um bate-papo gostoso, né? Eu espero que seja proveitoso para todos nós, grande aprendizado. Então, todo mundo se sinta muito à vontade, se quiser perguntar algo, quiser compartilhar algo, fiquem à vontade, tá? E para começar a nossa conversa de hoje, esse bate-papo, eu queria trazer uma história. Eu gosto de contar muitas histórias. Eu acho que ajuda a gente a refletir bastante em certos momentos da vida. E tem uma história, não sei se vocês já conhecem, mas um dos primeiros empregos do Chico, de carteira assinada realmente, porque ele trabalhou a vida inteira, né, o nosso querido Chico Xavier, trabalhou a vida inteira desde pequeno, desde os 4, 5 anos de idade. Mas o primeiro emprego que ele teve, assim, realmente, emprego, ele foi convidado a trabalhar no Bar do Jove, que era um bar, né, que existia na cidade de Pedro Leopoldo. E o primeiro trabalho, né, ele foi convidado a trabalhar. E chegando lá, ele todo animado, né, porque era um emprego diferente, ele ia ganhar um pouquinho mais, não era tanto assim, mas era um pouquinho mais. E chegando lá, ele se apresentou, o encarregado falou: Chico, você vai começar hoje. Seja bem-vindo, mas a sua primeira atividade é lavar as escarradeiras. Antigamente, naquele tempo, do lado de cada mesa existia uma espécie de tigela onde as pessoas cuspiam, escarravam do lado da mesa. E aí, esse foi a primeira atividade do Chico. Chico, você vai lavar as escarradeiras. E o Chico ficou parado assim, olhando aquilo, e falou: Chico, você vai começar pela do chefe. E lá foi o nosso Chico pegar a escarradeira. Claro que pegando aquilo pela mão, né, ele afastou um pouco, né, de si, né, claro, acho que qualquer um de nós faria isso, se afastou um pouco assim e saiu carregando para o banheiro para poder lavar. Chegando lá no banheiro, quando ele colocou a escarradeira no chão, quem aparece para ele? Emmanuel. E fala: Chico, você foi contratado para fazer o quê, meu filho? E ele: lavar as escarradeiras. Então, Chico, aqui te dou o primeiro conselho: lave elas com amor, senão você vai passar a vida inteira lavando escarradeiras. E assim somos todos nós. Muitas das vezes, aonde nos encontramos, às vezes não gostamos muito daquele trabalho, daquele ambiente, de alguma situação que estamos passando, e enquanto a gente não aprender a fazer as coisas com amor, a gente não sai daquela situação. Então, a palestra de hoje, essa conversa, né, eu trouxe o tema recomeçar, porque eu acho que o tema recomeçar é muito legal de conversar. E não tem como não começar essa conversa sem falar do Chico. Eu adoro falar do Chico, porque o Chico, para mim, é um exemplo para toda a vida. E quem chegasse a Uberaba na década de 60, ia ver um certo jovem, não tão jovem, mas ainda jovem, Chico Xavier, desembarcando na estação de trem de Uberaba, segurando uma pequena mala. Aquele fato era inusitado, porque Chico morava em Pedro Leopoldo, frequentava o Centro Luiz Gonzaga, e um certo dia ele foi convidado a fazer uma pequena viagem. E o Chico foi. E naquela época, em Pedro Leopoldo, as pessoas começaram a perceber que o Chico estava ficando muito famoso. E as pessoas tiveram uma ideia, as pessoas do centro. Falaram: gente, vamos reformar o centro. O Chico viajou, vamos aproveitar e vamos dar uma reformada no centro. E lá se foram eles reformar o centro. Pegaram, reformaram o centro, colocaram lajota no chão, e naquele tempo lajota era uma coisa assim de rico, né? Era uma coisa muito cara. E reformaram o centro. Quando o Chico chegou, que adentrou o centro e olhou tudo reformado, dizem que ele correu no quarto dele. Quando ele entrou, ele falou: cadê minha mesinha de cabeceira? Cadê minha cabecinha? E aí ele ficou olhando, por quê? Lógico, a mesinha de cabeceira do Chico era um caixote velho de cebola, que ele virava ao contrário e servia de mesa de cabeceira para ele. E claro que as pessoas tinham pegado aquele trem velho e sujo e jogado fora. Mas o Chico ficou caçando aquilo e ficou
chateado com aquela situação. Quando ele chega no salão, tem uma placa pequena na parede que fala, por favor, não passe mal aqui. Dizem que naquela noite, Emmanuel aparece para ele e fala, Chico, faça as suas malas, vamos embora. E assim, ele recomeçou tudo de novo em Uberaba. E assim somos nós. A gente não precisa ficar preso às situações da vida para recomeçar. O mais bonito do Espiritismo, eu acho que o mais fantástico que o Espiritismo nos traz, é a ideia de recomeçar, sempre. Todos nós podemos recomeçar. O Chico recomeçou várias e várias vezes na vida. E muitas das vezes a gente fica preso a situações, a coisas, e ficamos ali parados, estagnados, porque temos medo de recomeçar. Então, não precisamos ficar com esse receio. O próprio Chico fez isso inúmeras vezes. Então, tem uma frase no livro Nosso Lar que eu acho fantástico, que é assim, vou ler para vocês. É pequenininho. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Com essa frase, nosso querido André Luiz, no livro Nosso Lar, resume praticamente o livro todo. Né? Ele que foi sanitarista na vida e desencarna e chega numa situação muito difícil no mundo espiritual, percebe lá que era preciso recomeçar tudo de novo. E não se enganem, gente, todos nós precisamos recomeçar, tanto aqui ou do outro lado. A escolha é nossa, a gente vai querer recomeçar aqui ou do outro lado. Então, todos nós temos essa capacidade incrível de recomeçar. E não vamos ter medo dela, não vamos ter receio. No movimento espírita, já teve grandes vultos, né? Um deles, que foi um grande trabalhador da seara espírita, foi o Lameira de Andrade. Não sei se vocês conhecem, né? Ele viveu ali por volta da década de 30. Então, Lameira de Andrade, quando desencarnou, ele foi convidado no mundo espiritual, né, a trabalhar, e o trabalho dele era o quê? Era um dos, né, porque tinha vários, né, mas um deles era receber os amigos os amigos que desencarnavam e chegavam no mundo espiritual. E ele tinha um amigo muito querido, né, que era um grande empresário na época, e também espírita, muito trabalhador, que estava no seu escritório, né, estava programada a sua desencarnação, Lameira foi lá com os outros espíritos, esse senhor, ele chega no escritório, senta, sente uma dor no peito e cai. Lameira já estava ali, né, fizeram o resgate, tiraram ele e levaram para o mundo espiritual. Passado uma semana e meia, o amigo acorda no mundo espiritual. Quando ele acorda, ele olha para o lado e dá de cara com Lameira de Andrade. Fala, Lameira de Andrade, é você aqui? Mas, Lameira, eu não estou no Hospital da Terra, não? Não, meu amigo. Lameira quer dizer que eu morri. Ah, meu irmão, você morreu. Lameira, meu Deus, eu morri para a Terra. Morreu, meu filho. Meu Deus, e tem quanto tempo? Uma semana e meia. Meu Deus, Lameira, meu Deus, minha família acabou. Minha família acabou, Lameira. Minha família, ninguém dava um passo sem mim, Lameira. Meus filhos devem ter entrado em pânico. Meu Deus, minha família, meus irmãos dependiam de mim, até financeiramente, Lameira. E Lameira, balançando a cabeça, fala, meu irmão, todos dependiam de você mesmo. Mas preciso te contar uma coisa. Uma semana depois que você morreu, todo mundo se ajeitou na vida. Uma semana, Lameira? É. E Lameira olha a cara de decepção do amigo, porque ele se achava imprescindível para todos. E muitas das vezes nós nos sentimos assim, somos imprescindíveis. Não, porque eu sou o esteio da família. Se eu morrer, todo mundo dá um bilolo e morre junto comigo. Não tenhamos dúvida, meus irmãos, vamos morrer, uma hora ou outra. E as pessoas, às vezes, vão se transformar, às vezes vão ficar melhores do que achamos. Então, não nos achamos imprescindíveis para ninguém, porque vamos faltar uma hora. Então, tenhamos essa memória que vamos recomeçar, mesmo que seja aqui ou do outro lado da vida, nós vamos sempre precisar recomeçar. Todo mundo tranquilo?
Então, essa capacidade de recomeçar dentro do Espiritismo, ela é fantástica, porque o Espiritismo é a doutrina consoladora, né? É o consolador prometido por Jesus. Dizemos que é a terceira revelação, né? Mas em nenhum momento você vai encontrar dentro do Espiritismo dizendo que ela é a terceira, mas não é a última. O Espiritismo é só mais uma revelação. Ela não é o final de tudo. Ainda mais porque estamos num mundo de provas e expiações, né? De transição para o mundo de regeneração. A gente saiu do mundo primitivo agora. A escala é quase infinita de mundos. Quanto que a gente tem que aprender? Então, o Espiritismo ele é mais uma base para a gente aprender coisas maiores ainda. Não vamos nos achar, nós espíritas, achamos que somos a Coca-Cola do deserto ou o último pacote do biscoito, né? Porque não somos. Todos nós, todo lugar do mundo, temos a grande capacidade de sermos melhores, né? Nós só temos um pouquinho, mas é muito pouco mesmo, de um pouquinho do conhecimento do outro lado de lá. E que a gente precisa usar ele ao nosso favor. Então, se a gente tem esse pouquinho de conhecimento e a gente não usa, a gente não recomeça as coisas, a gente chega numa situação muito difícil, do outro lado. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Thomas Edison, né, o grande inventor do século passado, mas Thomas Edison precisou recomeçar muitas e muitas vezes na vida. E a biografia dele é muito interessante, foi escrita pelo filho dele, o Charles, e numa certa época da vida, ele estava dormindo na casa, ele e o filho escutam um barulho, e aí saem desesperados, e no fundo da casa estava pegando fogo. O balcão onde, né, o grande galpão, na verdade, onde eles faziam os experimentos, as invenções dele, estava pegando fogo. E aí o filho dele fica desesperado, Edson para, olha aquele fogo e fala, meu filho, Charles, corra, corra, meu filho, chame a sua mãe. Ela precisa ver esse espetáculo maravilhoso. E Charles fica parado por alguns segundos, olhando, meu Deus, meu pai ficou louco. Meu pai endoidou. E aí sai, traz a mãe de camisola, Thomas abraça a mãe, olha para o fogo e fala, veja, veja, Deus confia tanto em mim que está me tirando tudo, tudo, para eu recomeçar do zero. E 2 semanas depois, ele inventa o fonógrafo. Nós temos que ter essa capacidade de recomeçar na vida. É fantástica essa história do Thomas Edison. Ele que fez mais de 700 experimentos para descobrir a lâmpada elétrica, né? Nunca desistiu. E muitas das vezes nós desistimos por pequenas coisas. E a gente tem que acreditar, ter, que nós tenhamos essa fé, que nós podemos recomeçar em qualquer momento da vida. Qualquer dificuldade que a gente passa, Deus confia demais na gente e nos dá essa capacidade de recomeçar. Chico, quando foi escrever o livro Paulo Estevam, eu não sei se vocês já leram o livro, né, mas é um livro fantástico, o livro Paulo Estevam. O Chico escreveu ele por 9 meses seguidos. E como o Chico não tinha muito tempo, trabalhava, tinha sessões públicas no grupo Luiz Gonzaga, não sobrava tempo para ele escrever uma obra daquela. Então, o Emmanuel teve a grande ideia de fazer ele escrever na madrugada. E aí, o coitado do Chico foi escrever o livro de madrugada. Então, o seu amigo cedeu o porão da casa dele para o Chico poder escrever. Então, o Chico foi lá, levou uma pequena mesinha, uma vela, alguns papéis e lápis, e foi para o porão escrever. E lá, ele passou alguns dias escrevendo o primeiro capítulo. Quando ele terminou o primeiro capítulo, ele virou para Emmanuel e falou, ai, Emmanuel, é muito bonita essa obra que a gente está começando, mas, nossa, eu estou sentindo uma solidão aqui, mano. Meu Deus do céu, nesse porão tudo escuro, sozinho. E Emmanuel olha para ele e fala, não, Chico, não se preocupe, meu amigo, eu vou dar um jeito. Amanhã, quando você chegar, você vai ter companhia. E aí, Chico, no outro dia, quando chega, o que tem lá para receber ele? Um sapo. Mas era um sapo enorme, descomunal, com umas verrugas gigantes em cima do sapo. Um sapo horrível.
Chico ficou parado olhando para o sapo olhando para ele olhando para o sapo. Ele desceu as escadas, o sapo acompanhou ele. Chico sentou na mesa, o sapo ficou do lado dele. Emmanuel pegou o lápis e por 9 meses ele escreveu a obra Paulo Estevam. Quando o Chico pingou o último ponto final do livro, ele olhou para o sapo olhou para ele, o sapo subiu as escadas e sumiu, desapareceu. E quando o Chico contava essa história, né, a gente perguntava, Chico, mas você nunca perguntou para o Emmanuel se o Chico era um espírito sofredor? E ele, rapaz, eu nunca perguntei. Aquele sapo me fez uma companhia tão fantástica naqueles 9 meses, que eu nunca perguntei se era um espírito sofredor. E nós, meus irmãos, quando chegamos à casa espírita, será que estamos fazendo igual Chico? Vai escrever uma grande obra, teve a companhia de um sapo? E nós, quando chegamos à casa espírita, chegamos cheios de exigências. Não, porque eu só posso fazer o trabalho tal hora. Não, porque eu só posso fazer o trabalho em tal horário. Não, eu só gosto de tal trabalho. Não, limpar banheiro não é comigo na casa espírita. Não, cuidar de criança, evangelização, meu Deus, não aguenta aqueles meninos correndo atrás, não, aqueles meninos gritando, não, eu preciso de uma sala com a luzinha apagada para eu me concentrar, porque eu sou uma pessoa muito. Será que nos estamos exigindo demais? O Chico, né, esse grande antena do mundo espiritual, eu acho que um dos maiores médios que o mundo viu, e ainda vai ver por muito tempo, teve a companhia de um sapo para escrever a obra Paulo Estevam. E o que que a gente está exigindo da vida, gente, para a gente começar a nossa trilhar, a gente começar a trabalhar? Muitas das vezes a gente faz tantas exigências, tantas coisas que a gente se perde nelas e aí não faz mais nada da vida, fica parado. Então, vamos ter, né, essa capacidade de olhar para a vida com uma reflexão melhor, para a gente poder recomeçar os nossos afazeres, as nossas atividades de uma maneira melhor e mais sadia. E lembrando do livro Paulo Estevam, eu lembrei também de um grande livro, que é Memórias de um Suicida, né, de Ivone Amaral Pereira. Não sei quem todos vocês já leram, tenho certeza, mas interessante que na obra de Ivone, né, Ivone recebeu o livro em 1929, só que o livro só foi publicado 30 anos depois, em 1959. Né, o livro ficou guardado por 30 anos, Ivone guardou o livro. E o livro, ele é fantástico, né, porque o Camilo, né, ele mostra aquele momento que, infelizmente, leva ele ao suicídio, mas depois ele mostra a capacidade de ele recomeçar, que todos, mesmo aqueles que tiram a própria vida, têm a capacidade de recomeçar. E esse livro nunca foi tão atual como hoje, né? As pessoas hoje em dia estão fugindo da vida porque têm medo de recomeçar. As pessoas estão se matando, as pessoas estão tirando a vida porque têm medo de recomeçar. Às vezes por alguma dificuldade, algum revés que passa na vida financeira, a perda de um parente, a perda de alguém, e a pessoa fica estagnada, parada no tempo. E às vezes, parada, a gente sabe, né, daquele grande ditado, mente vazia, a gente sempre tem que ocupar ela com algo. Então, se a gente não ocupa a nossa mente com algo, a gente pode ser levado para a depressão, a melancolia, e essa depressão, essa melancolia pode levar a gente para um estado, né, muito profundo, que pode nos levar ao suicídio. Então, que a gente tenha certeza plena que essa capacidade de recomeçar, todos nós temos, né? Eu queria que vocês fizessem uma pequena reflexão, eu acho muito interessante, que não precisa, né, falar, pensa aí só com você, a maior dificuldade que você já passou na vida. Eu acho que todo mundo já passou uma grande dificuldade na vida. Pensa nela aí por alguns minutos, lembra dela. Você não está aqui hoje? Você passou por ela. Ela não foi o fim. Então, essa capacidade que nós temos de recomeçar, ela é incrível. Todos nós vamos passar por dificuldade, gente. Não tem como não estar nessa vida e não passar por dificuldade. Todos nós, porque não somos anjos.
A gente hoje faz uma coisa certa, amanhã a gente já mete o pé na jaca, faz a coisa errada. Amanhã a gente pensa, a gente acorda, é hoje eu sou a pessoa boa. E aí, quando você sai da rua, um cara te dá uma fechada, você já fica nervoso, grita, xinga. Somos nós. Mas nós temos a capacidade de começar, de recomeçar de novo. Não, a gente não ficar preso naquilo, naquele sentimento, naquela lembrança, em algo ruim e ficar parado. Um certo casal chegou no Chico, por volta ali de 1960, final de 60 para 70, um casal chegou para o Chico, né, muito triste, tinham pegado uma fila gigantesca e chegam para o Chico chorando, a mãe chorando muito, e fala, Chico, o meu filho não tem as duas pernas, ele nasceu sem as duas pernas, ele tem um problema de saúde muito grave, e agora os médicos querem cortar os braços dele, Chico. Chico, o que que eu vou fazer, Chico? E o Chico para por alguns minutos para refletir, e aí aparece Emmanuel e fala, Chico, fale para ela, explique para ela, Chico, que esse espírito aí, nas últimas 100 reencarnações, se suicidou. E nessa reencarnação ele não pode se suicidar novamente. E ele já procura, de algum meio, de arrastando com os braços, ele procura o rio que passa no fundo da casa. Explique, Chico, para isso. E o Chico explicou a história para a mãe ficou mais confortada e foi embora. E muitas das vezes a gente acha que a dor que chega até nós é um sinal que Deus esqueceu da gente. Muitas das vezes a gente acha isso, né? Aparece uma dificuldade, aparece uma dor, algo que a gente acha que é muito grande, a gente acha, meu Deus, Deus esqueceu de mim, tô só, né? Mas Deus não esquece de ninguém, gente. A dor, ela é como se fosse uma mola que Deus usa, que é ali, como se fosse a última carta que Deus está usando na nossa vida para fazer. Ei, acorda, levanta, continua. Porque às vezes a gente fica preso naquele sentimento, naquela ideia, e a gente não age pelo amor. Porque a gente é teimoso, gente. Vamos falar a verdade. Nossa, a gente é teimoso demais. Deus tem uma paciência. Eu falo isso por mim, porque a gente é teimoso. E a gente escuta os mentores do lado falando, dando orientação, e a gente às vezes se pega errando, se pega fazendo algo de errado. Então, a gente lembrar que, às vezes, quando a dor chega até nós, é um aviso que Deus está dando para a gente. Ó, tem alguma coisa errada na sua vida, você precisa recomeçar de uma maneira diferente. É igual quando você tem febre, né? A febre não é algo bom, em vista, assim, da doença, mas ela é fantástica, porque a febre, quando ela dá, ela é um alerta do organismo mostrando, ei, acorda, tem alguma coisa errada em algum lugar do seu corpo. É uma maneira que o corpo faz, ele reage para te mostrar que tem algo errado. E Deus usa o quê? Deus usa a dor. Porque ele tenta pelo amor. Mas como aí a gente é teimoso, a gente não quer fazer, aí ele usa a dor para fazer a gente acordar. Certa feita, dando uma palestra, isso já faz alguns anos, um senhor, no final da palestra, chegou para mim e falou, Wallace, você é muito dramático nas suas palestras. Você falou demais, assim, não, esse negócio de resgatar, esse negócio de débito, não, isso aí não acontece na minha família, não. Olha, eu tenho 3 filhos homens, tenho 3 filhos, minha família, meu filho, é uma família fantástica, meu filho. Olha, meus filhos nunca me deram um trabalho. E aí, enquanto ele falava, o meu mentor apareceu, e ele é muito brincalhão, ele apareceu, falou, deixe, meu filho, deixe ele falar. Deixa ele ver quando as noras dele chegar, ele vai ver o que é dificuldade. Então, todos nós temos algo a resgatar em algum lugar, porque não somos espíritos perfeitos. Se estamos aqui na Terra, é porque precisamos reparar, acertar alguma coisa que fizemos de errado no passado, ou estamos fazendo agora no presente. Então, a gente precisa reparar isso para que a gente possa avançar. Né? O Haroldo Dutra Dias, um grande palestrante espírita, né, ele faz uma reflexão que eu acho muito interessante,
que ele fala que muitas das vezes as dificuldades que a gente está passando na vida hoje, alguma dificuldade que a gente tenha intimamente, não é algo novo. É algo que a gente tenta há várias reencarnações, a gente está reencarnando há mais de 100, 200 anos, tentando resgatar só aquela dificuldade. E a gente é tão teimoso que a gente reencarna e continua no mesmo erro, no mesmo. Então, muitas vezes, a gente não tem essa coisa que, meu Deus, eu tenho um monte de coisa para resgatar. Às vezes, não. Às vezes, você só tem uma coisa para aprender. Mas é porque você ainda não aprendeu aquilo. E aí, como a gente é teimoso em certas coisas, a gente continua patinando e não aprende. Existia em Uberaba, na década de 70, 75 para 76, para ser exato, um homem que vivia em Uberaba muito esquisito. Mas era muito esquisito esse homem, gente. O Chico, né, sempre levava mantimentos para ele. Só que o homem, ele nunca abria a porta. O Chico chegava, colocava o mantimento na porta, batia na porta e falava, meu filho, o mantimento está na sua porta. O homem nem abria a porta para agradecer. Um certo dia, Chico está lá, varrendo lá fora, à frente do centro. Chega uma amiga e fala, Chico, meu Deus, Chico, eu vim te trazer uma notícia, Chico. Aquele homem esquisito, Chico, tu lembra dele? Lembro, minha filha. Ele morreu, Chico. Não, eu já estou sabendo, minha filha. Quê? Você está sabendo? Mas eu sou a primeira pessoa a saber da notícia. Não, Emmanuel me contou, minha filha. Emmanuel me contou como as pessoas de Uberaba não gostavam dele, ninguém gostava dele. Jesus, pessoalmente, veio buscar ele. Jesus, pessoalmente, veio buscar ele. Vamos deixar aí para a gente pensar um pouco, né? E a capacidade, gente, de recomeçar, ela é para todo mundo. Não importa se você é ser humano ou você é um gatinho, um cachorro. Tem uma história muito engraçada do Chico, né, que tinha um gato na rua do Chico, em Uberaba, que o gato, ele era meio desequilibrado. Era um gato meio doido, era muito nervoso, meio doido. Ele corria atrás dos cachorros, corria atrás das pessoas, era um gato assim meio doido. E aí as pessoas não gostavam muito do gato, né? E um dia resolveram dar veneno pro gato. E aí o gato foi parar onde? Lá no quintal da casa do Chico. O Chico chegou, a irmã dele falou, Chico, gato tá aí ó, no teu terreiro, alguém deu veneno pra ele, tá morrendo, tá morrendo. E aí o Chico foi lá falar com o gato. Chegou perto do gato, o gato todo agoniado, vomitando, aquele desespero. Ele chegou, ajoelhou perto do gato e falou, meu amigo, você é um gato muito danado, muito desequilibrado, mas eu vou pedir para os mentores te ajudarem. Vou virar você de barriga para cima e eles vão, com a graça de Deus, tirar esse veneno do seu corpo. Mas você tem que me prometer que você vai ser um gato diferente. Você vai mudar. E aí o gato ficou paradinho, quieto. Os mentores, com certeza, usando a energia do Chico, retiraram o veneno. E o gato viveu por mais de 17 anos. Nunca saiu do lado do Chico. Aonde o Chico ia, o gato ia atrás. O gato recomeçou novamente. Então, se ele conseguiu, por que a gente não consegue? Todos nós temos essa capacidade, não importa o reino onde você nasceu. Todos nós temos essa capacidade de recomeçar, que é incrível. Ela é muito legal. Então, o Espiritismo vem nos ensinar isso. A gente não tem medo de recomeçar. Tem uma frase do Chico, que eu acho muito interessante, que fala assim, que um repórter ali, comecinho da década de 80, chegou para o Chico e fala, Chico, me fale algo que te impressiona, que te impressionou ao longo da vida, né? E o Chico, ele fala uma frase, assim, que para mim, às vezes, eu fico lendo ela várias vezes, e, meu Deus, né? Quem eu sou? E o Chico responde, a coisa que mais me impressionou foi a enorme dificuldade que eu tenho de ser uma pessoa melhor. E eu fico parado quando eu vejo essa frase e falo, meu Deus, o Chico tinha uma dificuldade em ser uma pessoa melhor. E eu fico procurando, aonde? Aonde estava aquilo? Aonde estava essa dificuldade?
Então, quem somos nós? Vamos trazer essa frase para a nossa vida, né? De sermos uma pessoa melhor a cada dia. Que Deus, ele não quer milagres, ele não quer que a gente se torne anjos da noite para o dia. Ele sabe que isso é uma caminhada pouco a pouco. Ele sabe que essa dificuldade que todos nós temos, cada um tem no seu íntimo, ela é sanada pouco a pouco. Ninguém aqui vai dormir e amanhã acordar um Chico Xavier, um Divaldo Franco, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce. Tudo é uma trajetória que se constrói aos poucos, com paciência, com resignação, com calma. Então, é aos poucos que a gente vence. Tem uma história do Chico, que na década ali de 70, quando ele fazia a distribuição das verduras, das cestas, ele ia visitar muito um bairro chamado a Vila dos Pássaros Pretos, de Uberaba. E as caravanas chegavam de manhã em Uberaba, né? As pessoas pegavam o Chico e o Chico ia, né, com os mantimentos entregar. Mas toda vez, quando estava de manhã cedo, que era para a hora de sair, sempre aparecia um homem bêbado na hora. Um homem caindo, gente, caindo de bêbado, todo sujo, fedido. E aí as pessoas ficavam desesperadas quando viam um homem do outro lado da rua. Já queria pegar o Chico, caminhar com ele logo, já ir saindo, né? Porque você sabe, né? Espírita tem uma paciência com os outros que é incrível. E aí as pessoas já queriam puxar o Chico, levar ele pro cantinho, e aí o Chico, quando viu o homem, o Chico, ô, meu irmão, vem aqui. E aí o Chico chamava ele, o homem chegava, a gente caindo de bêbado, fedido. E aí o Chico falava, meu irmão, você por aqui. Aí o homem olhava pro Chico, aí o Chico, cante aquela música, meu irmão, cante aquela música que eu gosto tanto. E aí o homem começava a cantar. Aí as pessoas olhavam para um lado, olhavam para o outro, desesperadas, coçavam a cabeça, falavam, meu Deus do céu, o que o Chico está fazendo, gente? E aí, quando o homem terminava a música, o Chico, aquela outra, meu filho, que eu gosto tanto, de Francisco Caldas. Aí o homem começava outra música. As pessoas faltavam desencarnar, gente, de desespero. E aí o homem bêbado cantava a música. Quando o homem terminava, o Chico, agora para terminar, canta aquela que eu amo. E aí o homem bêbado começava, amor, meu grande amor. O Chico até chorava. Quando ele terminava a terceira canção, o Chico dava um abraço nele e ia embora. E as pessoas ficavam ali desesperadas, sem entender o que estava acontecendo, e iam embora. Um amigo muito, né, o Maurício, que frequentou o centro e conheceu o Chico pessoalmente há muitos anos, né, contou que certa vez, quando esse homem de manhã, né, apareceu, à noite, quando eles voltavam e o Chico ia para o centro fazer as sessões de psicografia. Na porta de entrada, o primeiro da fila era esse homem, mas totalmente transformado. Estava vestido, tomado banho e em pé. Quando o Chico passou no portão, ele abraçou o Chico e falou: Chico, obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão, por tudo que você faz por mim. Só você, Chico, entende a minha dor. E o Chico seguia para dentro do salão. E aí esse homem virou para o Maurício e contou a história dele. Que ele tinha uma filhinha de 3 anos, e atravessar a rua, a menina escapou da mão dele, vinha um ônibus e levou a menina embora. E ele se culpava o tempo todo pela morte da criança. As pessoas não entendiam, mas o Chico entendia. E por isso o Chico parava para ouvir ele, porque era uma dor que ele não conseguia trabalhar. E o Chico tinha todo esse carinho, essa paciência com as pessoas. E todos nós precisamos ter essa paciência com os outros. Porque como vamos querer ter, né, querer receber da espiritualidade as grandes missões, né, os grandes louvores, receber aquele trabalho, se a gente não tem paciência nem com o outro? Então, precisamos aprender isso. Eu estou quase encerrando, tá, gente? Eu sei que vocês estão agoniados aí para terminar logo esse negócio, mas eu estou quase acabando, eu juro. Tem uma história de Madre Teresa de Calcutá, acho que todo mundo já conheceu, né? Já leu ou já ouviu falar de Madre Teresa. E uma semana antes de Madre Teresa de Calcutá morrer, um repórter, né, um jornalista norte-americano, bem
pessoa muito boa, não. Chegou para ela, entrevistar ela, né? Chegou e colocou o microfone na cara dela e falou: Madre, qual é a sua religião? E aí, Madre Teresa de Calcutá, com o menino no braço, segurando, o menino esquelético, ela fala: Ah, meu filho, o amor é a minha religião. Aí o cara fica revoltado com aquela resposta e fala: Então, Madre, já que o amor é a sua religião, qual é o Deus da sua religião? E ela: Ah, meu filho, o outro. O outro é o Deus da minha religião. E uma semana depois ela desencarna, porque ela não precisava mais aprender nada. O outro é o Deus da minha religião. E aí, gente, será que a gente está colocando o outro como Madre Teresa de Calcutá fez? Usando as palavras de Jesus, né? Que ele fala: amar o próximo como a ti mesmo. Muitas das vezes a gente não faz isso na vida. E aí a gente não sabe por que a vida não se transforma, não se renova, por que as dificuldades não desaparecem, por que minha vida não é uma vida diferente. Será que eu estou agindo na vida corretamente? Será que eu estou usando as coisas, as ferramentas que Deus me deu para que eu tenha uma vida mais tranquila, eu tenha uma vida de tranquilidade e poder ajudar as pessoas com serenidade e paciência? Ou minha vida é um turbilhão, é uma bagunça, parece que cada dia é uma coisa diferente que acontece, é uma coisa pior que a outra? Às vezes é o alerta, né, da dor, tentando nos fazer parar para refletir, para a gente ver aonde está errado, para a gente recomeçar. E para acabar, né, vamos acabar logo, porque já a gente fala demais, né, se deixar a gente fala a noite toda. E para acabar, eu queria trazer mais uma historinha, como eu comecei com o Chico, eu quero terminar com ele, né, eu acho que o Chico é um exemplo para todos nós de recomeço. E tem uma história do Chico que eu acho fantástica, que um repórter chegou para o Chico e perguntou: Chico, qual foi o fato mais importante na sua vida, ao longo dessa vida de mais de 80 anos? E o Chico parou um pouco e falou: certa feita, eu trabalhava no bar do Jove e precisava, fiquei sabendo, né, que numa outra cidade, um pouco mais distante, estavam oferecendo vagas de emprego. E era algo que, né, era um emprego que não pagava tanto assim, mas pagava bem melhor. E então eu falei, eu vou me candidatar a essa vaga de emprego. Ele foi, ele saiu, foi ver o itinerário do ônibus, e como Pedro Leopoldo, não sei se vocês conhecem, né, uma cidadezinha do interior, só passava um ônibus de manhã e um ônibus à tarde voltando. Então ele foi lá, viu o itinerário direitinho, se ajeitou. No dia de manhã ele estava lá, no horário certo, esperando o ônibus. Quando o ônibus vira lá na rua de poeira, de estrada de chão, e começa a vir, subindo a poeira, um menininho, todo rasgado, sujo, começa a gritar do outro lado da rua, vindo correndo: Tio Chico, tio Chico, tio Chico. O Chico olha para o menino, olha para o ônibus. Olha para o menino, olha para o ônibus. E fala: Meu Deus, o que é que eu faço? Fica parado, o ônibus passa. Levanta a poeira. Quando a poeira desce, o menino vem correndo, para nos pés do Chico e fala: Tio Chico, eu vim te trazer essa florzinha. Aquelas florzinhas que a gente encontra, gente, no meio da estrada. Florzinha qualquer. O menino veio trazer aquilo pro Chico. E o repórter para, olha pro Chico e fala: Mas esse foi um fato mais importante na sua vida, Chico. E o Chico foi. Foi aí que eu decidi o meu caminho. Qual era o meu caminho para recomeçar? Obrigado, gente. Eu agradeço demais por todos terem a paciência de me ouvir aí. Gratidão a todos vocês. Obrigado.